tarde. Tudo bem? Tudo bem? Satisfação. Ótimo. Sejam bem-vindas e bem-vindos. Boa tarde. Tudo bom? Boa tarde. Ótimo. O nosso bate-papo está acontecendo aqui pelo Google Meet, porém uma observação importante, né? Como se trata do Meet gratuito, então assim não tem condições de gravar pelo programa. Quem puder, por gentileza, assim como eu estou fazendo aqui com o celular, quem puder, por favor, grave a reunião também, porque depois nós precisamos divulgar a todas as pessoas que não participaram como foi essa nossa experiência, esse nosso bate-papo. Inclusive, temos muitas coisinhas a ver e agradecemos já a presença de cada pessoa aqui. Eu sou o professor Geba, professor de História da IMF João Carvalho de Lima, e acredito que este nosso encontro aqui é fundamental para dialogarmos sobre algumas coisas e também aproveitar que estamos professoras, professores e também representantes do sindicato. Está aqui o professor Segura, a professora Lilian, acho que deve ter mais alguém aí do sindicato que eu vi. Enfim, mas depois o professor Segura vai falar. Mas, enfim, essa é a minha palavra inicial. Sejam todas bem-vindas e todos bem-vindos. Daqui a pouquinho eu vou entrar aqui, que eu construí junto com a professora Grace, professor Roger, e outras professoras e professores, construímos uma pauta mínima de questões importantes que deveríamos tratar nesse bate-papo, nessa reunião. Mas, como estamos num ambiente democrático aqui, quem quiser falar alguma coisinha, fique à vontade, se apresentar, fique à vontade. Não? Então vamos lá. Já que ninguém, vi que várias pessoas mandaram boa tarde aí pelo chat, falaram também boa tarde. Enfim, vamos lá. Primeiro dizer que foi fundamental nesta semana a nossa participação, a nossa interação através das redes sociais. Várias pessoas se manifestaram, muitas pessoas de todas as formas, pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo Facebook, a partir, isso, Jennifer, muito bem, seja bem-vindo, a partir daquele vídeo que o prefeito sugeria o retorno às aulas na próxima segunda-feira, dia 19. Então, acredito que devido à intervenção de muita gente, o prefeito voltou atrás com relação a esse retorno, agora, na minha opinião, prematuro, do próximo dia 19. E também, e aí eu acho que cabe ao presidente do sindicato já dar uma palavra, porque a partir de tudo isso e também de uma intervenção do sindicato, que eu acho que o Segura pode explicar melhor, porque teve documento, teve vídeo, enfim, o sindicato também interviu. Então, Segura, sem mais delongas, por gentileza, a palavra é sua, nesse primeiro ponto, que é essa questão do retorno às aulas. E, Segura, já quero também fazer um questionamento, porque assim, já saiu um novo vídeo do prefeito dando uma sugestão aí do dia 3 de maio. Porém, eu gostaria de saber se o sindicato já tem um posicionamento, já tomou alguma providência, já fez algum documento, enfim, porque eu acho importante já partirmos para esse... Exato, o professor Gessilon, inclusive, questiona lá no chat, o professor Segura, se este
vídeo do prefeito se torna prematuro ou criminoso à medida que ia nos expor demais. Enfim, aí a professora Kelly já colocou a segunda dose dela é dia 5 de maio. Como pode voltarmos para o dia 3? Eu, por exemplo, desculpa, pessoal, mas eu não completei meus 20 anos ainda, então nem a primeira dose eu tomei. Mas segura, a palavra é sua. Obrigado, Jeba, por convidar a gente para participar da reunião. Boa tarde a todos os professores que estão aqui participando conosco nessa reunião. Ela é muito importante à medida que a gente pode estar esclarecendo algumas coisas. Mas uma pequena correçãozinha, tá, Jeba? Quando você falou lá do primeiro vídeo, ele fez a sugestão para o dia 19, ele não sugeriu. Ele convocou os professores para o trabalho do dia 19. Quando nós vimos o vídeo chamando para o dia 19, dizendo que dia 19 começariam as aulas, esse tipo de coisa, nós tivemos que rapidamente lembrar que no ano passado, quando surgiu essa história de que nós voltaríamos para fazer o encerramento do ano letivo presencialmente, nós fizemos uma assembleia, foi uma assembleia virtual, tivemos a presença naquele dia de 125 professores participando da assembleia. Na sua grande maioria, os professores votaram por não retornar às aulas, e até ficou uma confusão entre retornar à aula presencial ou não retornar à aula remota, mas a gente acabou, de uma certa forma, acertando isso nos documentos. Depois comunicamos à prefeitura que havia por parte dos professores o entendimento que, se a prefeitura nos chamasse para aulas presenciais, nós iríamos entrar em greve. Ponto. Essa foi a decisão assemblear daquele dia, lá de 2020, ao qual não foi revogada por uma outra assembleia ainda. Quando nós vimos o vídeo no final da semana passada, início deste ano, o vídeo do prefeito, nós tratamos logo de comunicá-lo que, se houvesse o retorno das aulas presenciais, nós iríamos entrar em greve. Esta foi a palavra do sindicato no ofício que nós mandamos para o prefeito. Certo? Comunicamos, porque nós tínhamos lá as 72 horas e a gente, naquele dia, já às 72 horas já estariam vencendo estourado. Então, já estávamos comunicando, no nosso entendimento, que haveria greve. E foi uma surpresa quando, logo em seguida, que eu mandei o ofício e gravei o vídeo reafirmando o posicionamento dos professores de Barueri, não do sindicato, mas dos professores de Barueri, que nós entraríamos em greve. Foi um espanto quando eu vi a interação dos professores no apoio àquilo que a gente já tinha decidido, que era realmente não voltar. Então, quando a gente viu que o prefeito, naquele momento, estava, de uma certa forma, pressionado pela sociedade, que entendeu que deve permanecer em casa, deve ficar com o ensino remoto. A sociedade dizia isso para ele. Só para vocês verem, em uma das pesquisas que nós fizemos, uma postagem do prefeito, ele teve 700 comentários negativos, ou seja, contrários, não foi do professor, foi da sociedade barueriense. 700 pais de alunos se posicionaram contra o retorno presencial, fora os professores, que também são os trabalhadores, mas que muitas vezes não se manifestam porque são empregados. Então fica ali. Mas 700 pessoas naquele momento já disseram: não, meu filho não vai. Ora, então, o prefeito civil, num determinado momento, a sociedade dizendo: meu filho não vai, e os professores dizendo: eu também não vou. E olha, uma coisa que chamou a atenção é que o prefeito dizia para todo mundo no vídeo, no primeiro vídeo: olha, os professores já estão vacinados. Eles enganam. Nenhum de nós estava vacinado ainda. Aliás, poucos professores de Barueri conseguiram se vacinar. Pouquíssimos estão vacinados. Hoje de manhã tinha gente perguntando como é que faz para se vacinar.
Então, veja como é que está a situação. Nós não podemos, né, aceitar essa situação do retorno sem a vacina, que foi já tirado em assembleia, nós não retornamos. Então, o primeiro vídeo, a síntese do primeiro vídeo foi essa. A síntese do segundo vídeo foi o movimento contrário do sindicato, que foi onde nós conseguimos a adesão da categoria. E o terceiro vídeo ontem, que nós colocávamos para os professores, que só a união dos professores acabou fazendo com que o prefeito retornasse da sua decisão de retorno do dia 19. Ora, segura. Fala um pouquinho mais alto. Falo sim. Obrigada. Tá? Obrigada. Então, eu vou até pôr mais próximo para ficar mais... Isso. Mais alto, tá? Porque como a gente está gravando com celular, né? Às vezes nem pega. Tá bom, então. Ó, e aí, quando, num determinado momento, nós percebemos que a adesão dos professores tinha vindo no segundo vídeo, gravamos ontem o terceiro vídeo, já alertando que para o dia 5 ou 3, seja qual for o dia, nós entendemos que ainda é prematuro, porque já tem cidade marcando para retorno híbrido para 1º de junho, mas em 1º de junho o prefeito já está contando que todos os professores passaram pela vacinação por aquele período de 20 dias que o fabricante da vacina pede para que ela possa fazer efeito. Então não adianta você tomar vacina agora e achar que amanhã você está imunizado. Não, ela não tem esse retorno. Ela não te dá essa resposta. O fabricante diz que são 20 dias. Então, nós nos oferecemos por uma conversa com o prefeito para que a gente possa, de uma certa forma, esclarecer essa situação. Acredito que o dia 3 ou dia 5 também é prematuro, porque nós ainda não estaremos vacinados, ou só uma parte da categoria está vacinada, a outra pode morrer? Essa é a pergunta, né? Eu vacino metade. A outra metade não tem importância, pode morrer que a gente arruma outra. Então, a preocupação é essa. O sindicato tem essa preocupação com os professores. Nós vamos perseguir essa ideia de que sem vacina não tem aula presencial, e não é para metade da categoria. Não é para metade, porque eu não entendo, por exemplo, que porque eu estou vacinado, a outra metade pode morrer. Porque a verdade é essa, o pensamento do Rio, o pensamento é esse. Se eu vacino metade, tá bem? Então, quanto aos 3 vídeos que nós... E agora você está me dizendo que tem 4, eu não vi um vídeo desse próximo vídeo do projeto, ainda não chegou aqui para mim. Muito baixo, muito baixo. Vou procurar na página dele para a gente poder dar uma olhada. Mas a ideia é assim, pessoal, só a unidade consegue a vitória. Foi uma primeira vitória do segundo turno, foi sim, não é só do sindicato, é da categoria. A vitória foi da categoria, porque o povo de Barueri também não quer morrer. Também não quer morrer, as pessoas não querem morrer. E elas absorveram uma ideia. Tá bem? Então, no primeiro momento é isso. Continuar com a palavra, e se você quiser fazer um bate-volta, a gente sempre faz. Vou permanecer aqui. E eu tenho, inclusive, depois algumas coisas que eu gostaria de esclarecer para a categoria, e acho que é oportuno a reunião e a gente passar as informações para vocês, tá bom? Eu tenho uma dúvida. Tem muitas coisas. Grace, pode falar, Grace. A gente falou sobre a vacinação aí de uma parte dos professores, né? A gente sabe que desde sábado iniciou a vacinação dos que estão com acima de 47 anos, e essa outra parte ainda, que é um pouco mais jovem, ainda não foi vacinada. Mas também tem os funcionários, né, que também não são vacinados e também são veículos, são vetores desse vírus. Então, a gente também quer essa exigência por parte do sindicato, apesar de vocês não representá-los. Mas por eles serem veículos de transmissão, porque pegam transporte público, tem contato com outras pessoas lá fora, que ainda também não foram vacinadas, eu acho que também é importante a gente ter essa exigência lá no nosso documento, Segura. Não sei se cabe, se está na sua alçada, mas é uma exigência que a gente deveria fazer.
Sim, eu seguro, complementando, não sei se mais alguém quer falar, mas eu gostaria de complementar essa questão da Grace e saber o seguinte, já tem um documento questionando inclusive esse vídeo do dia 3, porque o primeiro documento a gente viu, que o sindicato expôs, né, oficiou, perfeito, ótimo. Mas tem esse segundo documento já documentando e dizendo, olha, é prematuro também, é criminoso, é perigoso e tudo mais, essa proposta do dia 3. Não seria melhor, mas isso com documento, segura, com ofício, não seria melhor encontrar com o sindicato para a gente discutir? Aí a Jennifer até propôs aí no chat, né? De repente, não era melhor deixar no ar o segundo semestre, a partir de agosto, o retorno, depois do recesso, talvez, não sei. Já há um documento ou ainda não? Estão preparando. Jeba, como eu falei para você, para todos, né, agora de pouco, esse terceiro, quarto vídeo do prefeito ainda não chegou para a gente, eu não tinha conhecimento, estou sabendo agora de você. Esse é do dia 3? Esse é do dia 3 de maio? Não, nós não vimos ainda este vídeo. Que ele postou ontem, voltando atrás, o do dia 19, e provando para o dia 3, você não viu ainda? Ele toca no assunto que talvez dia 3, mas se você perceber no vídeo, ele não fechou a data, ele deixou em aberto a questão data. Mas é verdade. Nós estamos atentos em relação a isso. Em relação a isso, por quê? Porque quando houver o fechamento da data, porque eu vi, se for este vídeo que você está falando, esse. Eu já vi, eu achei que tivesse Não. Esse vídeo eu vi, mas eu atentei muito, eu assisti e eu atentei que ele não fechou a data. Isso. Ele deixa ainda aquele rabinho do momento oportuno. Entendeu? Ele falou, vamos deixar em aberto, vamos conversando. Falou isso mesmo. Isso, então, como está em aberto, vamos conversando, foi onde a gente se ofereceu para essa conversa, viu, Gema? Então, aí é que nós nos oferecemos, porque nós queremos sim participar dessa situação, mas levar aquilo que a gente já tem como proposta, que e isso a gente não deixa de perseguir, não tem meio termo mais. Ou tem vacina, ou é greve, não tem aula. E outra, e quando eu estou dizendo greve, naquele momento, alguns professores, mas a gente pode continuar no online. Não, é radicalizar agora. Entendi. Não tem vacina, não tem aula. E que aula que não tem? Não tem presencial e não tem online, porque senão ele não sente. Senão ainda passa de bonitinho. Não tem aula. Ou seja, que nem eu dou os parabéns para os professores de Barueri, porque são incansáveis no trabalho. Mas se houver essa chamada para aula presencial, nós temos que ir para a radicalização, porque vida não Quero falar. tem preço. Então, eu acredito nisso, pessoal. Está tirado. A gente não pode relaxar, porque falta só um pouquinho. Para a gente tomar vacina. Falta só um pouquinho para a gente cumprir a quarentena dos 20 dias. Que não vai mudar o ano com 20 dias. E é isso que a gente quer que o prefeito entenda. Que 20 dias não vai mudar o ano letivo. As crianças não vão aprender mais, não vão aprender menos. A gente encontra uma saída. O que nós não podemos. Nós não podemos relaxar agora. Neste período, vacina para todos e o período da imunização para todos. Depois, a gente começa a ir fazer o período incluído. Você vê, o prefeito lá de Vargem Grande teve coragem, falou, aqui não começa antes do 1º de junho. E 1º de junho ele deixou aberto para a gente conversar com ele, se começa ou não em 1º de junho. E aqui a gente quer a mesma coisa, sabe? Podemos jogar para o 1º de junho para conversar. Começar a conversar no 1º de junho. Olha, a grande parte está vacinada, a grande parte já cumpriu a quarentena, porque não só a vacina, tem a quarentena. A gente entende que a quarentena tem que ser cumprida, porque senão vai dar problema.
Grace que comentou, é esse o pensamento da gente, enquanto ao vídeo ele deixou aberto, tá, Jeba? Então ele não fechou. Segura. Eu sei que a Grace quer falar também, e talvez outras pessoas queiram. E eu estou lendo aqui no chat, né? Mas assim, segura. Eu acho que as pessoas, enfim, até estão falando aqui, por exemplo, no vídeo que a Sandra, né? Acho que é do sindicato, a Sandra Bellini, né? Ou não? Isso, exato. A Sandra colocou, no vídeo que foi postado, foi postado com o prefeito, voltando atrás, ele disse que no dia 3/5 irá consultar novamente os educadores. É exatamente mais assim. Ele nunca consultou. Desculpa, não é porque eu sou apavorado nem nada, mas eu tenho muitos receios com o poder público aqui da cidade. Porque, inclusive, é disso que eu estou falando. Vocês já protocolaram um ofício dizendo: nós queremos participar do diálogo. Já está protocolado o ofício? Sabe por quê, Segura? Eu acho que se já está, tem que mandar para a base, para a gente começar a divulgar. Olha, vai ter a reunião, o sindicato já está tomando providência disso. Por quê? A hora que tiver esse bate-papo, manda para nós de novo qual foi o retorno e a gente divulgar para todo mundo. Para nós ficarmos atentos, alertas a tudo, porque tem que ficar seguro. Tem que ficar. Porque, assim como o sindicato, todos nós, e eu não posso divulgar nomes aqui, mas eu tenho um bom diálogo com supervisores e supervisoras. Todos eles falaram: nós fomos surpreendidos também. Porque a gente nem sabia desse vídeo do prefeito, foi uma surpresa. Então, assim, para a gente não ser surpreendido e ficar de novo, né, com o coração na boca, enfim, acho que é importante o sindicato ir se antecipando corretamente. Eu acho que o sindicato tem que ir se antecipando. Então, a minha pergunta básica é essa: o sindicato já protocolou um ofício? Está tudo certinho? Então, divulga para nós, inclusive com relação do dia 13. Já tem esse documento? Sim, Jeba, nós já protocolamos, inclusive a Lilian já pôs na rede. Você até já recebeu cópia, talvez não tenha atentado um detalhe, mas... é do ofício? Verde. Aquilo que tem um fundo verde, na verdade, ele é o ofício, é que a gente tirou um visual diferente, mas você vai ver lá que há sugestão, há tudo certinho. Então já está publicado oficialmente, inclusive Ana Cleia, muta seu microfone. Peça para o pessoal desligar o microfone, porque está atrapalhando a gente ouvir. Pessoal, obrigada, Ana. Obrigado, Fran. Vou fazer isso também com o meu. Pessoal, quando alguém não estiver falando, inclusive eu, desligue o microfone, por gentileza. Grace, quer falar? Pode falar. Eu tô esperando para falar. Ele falou da greve, né, Segura? Isso é uma coisa que me preocupa bastante em relação à greve, porque os professores não se sentem seguros de falar assim: não, eu vou parar, né? Todas as greves que teve, todas as paralisações em relação à reforma da Previdência, enfim, todos os movimentos de greve que teve, eu parei. Meus colegas, grande parte dos meus colegas que estão aqui participando hoje também pararam. A gente conseguiu repor, entendeu? E deu certo porque a gente tinha o respaldo do sindicato, né? A gente acho que é importante, é uma pergunta que não quer calar, quanto ao respaldo. Se ele falar: não, dia 3 a gente volta e não tem conversa, é isso, porque assim, ele acaba voltando atrás, mas de fato ele tem esse negócio de jogar para ver o que vai dar, né? Mas e se ele jogar para ver o que vai dar e pronto, assumiu e vai assumir o risco e a gente entrar em greve, sem aula presencial e sem aula online? A gente vai ter esse respaldo, né, de lei e tudo mais, é isso. Grace, deixa eu te dizer o seguinte. Eu vou entender que a pergunta respaldo seja a legislação, isso, seja o judiciário. Porque, veja bem,
Isso mesmo. Nós vamos para uma greve. E chega lá, ele diz, olha, fica em greve quantos dias vocês quiserem, eu vou descontar o ponto. O único recurso que nós temos é a justiça. Porque ninguém vai lá tacar fogo na prefeitura, incendiar carro, aquelas coisas. Deveria. Nós somos pessoas civilizadas e lidamos com a lei. Então, veja só, quando as pessoas falam qual é o respaldo, o único respaldo legal para o cidadão é a lei. Então, nós temos um advogado, ele entra na justiça e a justiça diz se a greve é legal ou não. Se a greve é legal, a prefeitura tem que nos pagar. Se a greve for dita ilegal, e isto, quem diz, não somos nós, não é o prefeito, é a justiça, a gente cumpre as premissas da justiça para que a greve seja legal. Então, porque é aquele tipo de coisa, as pessoas pedem um respaldo, mas respaldo tem que ter nome. Qual é o respaldo? O respaldo é a justiça. Tá bem? Então, não há outro elemento, não existe outro elemento para que você possa caminhar dentro de um movimento de greve que não seja a lei. Tá bem? Ok. Então, Deu para entender completamente. Eu não tenho outra ferramenta Uhum. para garantir que aquilo que nós fizemos vai dar certo, que seja a lei, que seja a justiça. Uhum. Segura. Oi, Gema. Segura. Tem a professora Franciane, né? Escreveu aqui, por exemplo, e isso é uma das coisas que o sindicato pode alegar de fato. As crianças aqui em Barueri, na rede municipal, não ficaram desassistidas em nenhum momento. Sim. Até porque o nosso trabalho foi, continua e será sempre incansável. Perfeito, Fran. Perfeito. E mais, a professora Viviane, ela fala sobre um outro ponto fundamental, Segura. Ela escreve assim, ó. Outro ponto sobre o possível retorno, disseram que iríamos receber todos os alunos, pois não poderíamos enviar os alunos para casa, uma vez que já estivessem na escola. E o protocolo de segurança? Como ficaria? Sobre 35% de alunos. E eu, para ajudar na conta, eu sou de história, mas vou tentar aqui fazer uma parte de matemática, e aí se eu estiver errado o pessoal me corrige. Mas, por exemplo, Segura, se as nossas salas tivessem apenas 20 estudantes, para a conta ficar bem fácil e ser no mundo de bola, 20 estudantes, 30% seriam 6 estudantes por sala, 6 estudantes. Tendo em vista que as escolas não têm 10 salas somente, 10 salas de aula, se pegarmos 6 multiplicarmos por 10, já pula para 60 pessoas. 60 pessoas. Fora o estudante, os professores, então pularíamos aí para no mínimo 80 pessoas circulando. Como se faz isso? Baseado na pergunta aqui da professora Viviane, porque é um risco também. Olha que negócio louco. Ô, Geba, vou responder a professora Viviane, tá bem? Mas vou responder dentro do preceito legal. O que acontece? A Prefeitura de Barueri, em tese, convocou 100% dos alunos. Tá bem? Exato. O que acontece é que existe um plano que chama-se Plano São Paulo. Este Plano São Paulo, que é ordem do governador, ela prevê apenas os 35% dos alunos em sala de aula. E isto tem força de lei. Então, caso a Prefeitura insista em pôr 100%, no dia seguinte, mandado de segurança, e é preceito, e olha que coisa importantíssima do mandado de segurança. É mandado de segurança de preservação da vida. Uhum. É preceito constitucional da nossa Constituição, o direito da garantia à vida. Então, não precisa nem dizer outra coisa. Quando a professora falou, e você fez, eu fiz a continha aqui do lado para ver que iria dar os 6 alunos e meio para a coisa, e já fui pensando exatamente na questão do Plano São Paulo. Nós estamos preparados para isso. Chamou 100%, chamou
mais alunos do que o plano de combate à pandemia do nosso estado prevê, é mandado de segurança, e a justiça está dando. A justiça não está correndo dessa responsabilidade, não. Os caras estão dando. Ou seja, não tem material, não tem aula. Não tem EPI, não tem aula. Você entendeu? Não tem, passou o número de criança por sala de aula, não pode. Então, é isso que está acontecendo. Então, Viviane, nós estamos vigilantes nisso. Qualquer escola que tenha mais alunos do que aquele que é permitido pelo plano de combate à pandemia, nós vamos entrar com mandado de segurança. Porque não tem como. Mas o que me deixou feliz foi que os pais rechaçaram a ideia do retorno presencial. E você sabe por que ele chamou o retorno presencial? Porque tem um grupo de pais de Santana do Parnaíba e Barueri que criaram um movimento para o retorno às aulas. Ele atendeu aquelas 10 pessoas e esqueceu da maioria. Se lascou. A maioria rechaçou. Aquelas 10 pessoas não representam as 2 cidades. Então foi isso que aconteceu. Espero que eu tenha respondido a Viviane. Viviane, cabe mandado de segurança caso supere os 35% de aluno, tá bem? Perfeito, segura. Tem mais coisas aqui no chat. Inclusive, estou à disposição. Ótimo. Agradeço a Lilian, porque ela mesma registrou aqui, a Lilian do sindicato, né? Registrou aqui. Foi alegado isso, Geba, que o direito à educação tem sido garantido pelo ensino remoto. Então, nós estamos trabalhando. Está tudo certo. Ninguém está no prejuízo. Lembrando, é claro, que tem estudantes que não têm acesso à internet, mas para isso também nós estamos propondo um monte de coisa e a escola tem disponibilizado, exato, Jennifer, o material impresso. Aí o professor Carlos Valadares pergunta o seguinte, Segura, por favor, tire uma dúvida. Se não me falha a memória, na Assembleia de agosto, votamos por uma greve que mantivesse o trabalho remoto. Neste caso, não seria necessária outra Assembleia para legitimar a paralisação total? Porque eu entendo que o professor Carlos está dizendo o seguinte, que como foi votado para continuarmos no trabalho remoto, estamos trabalhando bastante, não paramos em nenhum momento. Se for para ter essa greve total, nem com trabalho remoto, não precisaria uma nova Assembleia para legitimar a paralisação total, também remota? Segura, é contigo. Ô, Gema, foi exatamente aí a confusão que deu lá da Assembleia. A Assembleia votou o seguinte, que permaneceria em aula remota, porém, se tivesse aula presencial, seria greve. E greve sem remota e sem presencial. Isso daí nós registramos na ata. Sim, eu me lembro. E teve uma confusão muito grande sobre isso, uma discussão. Mas o que ficou decidido na Assembleia, viu, pro Carlos Valadares, Carlão, foi decidido o seguinte, nós queremos, a palavra que foi posta na ata e mandada para o prefeito é essa, queremos permanecer em aula remota. Porém, se houver a chamada para o presencial, é greve, e nas 2 modalidades. Isso é o que está na decisão de agosto. Sim. O Carlos fala de uma nova Assembleia. Nós podemos fazer uma Assembleia para ratificar a decisão de agosto, mas se não tiver, nós já temos a autorização da categoria para comunicar 72 horas antes, e agora 72, porque passamos por lei federal a ser serviço essencial, então tem que ser 72 horas. Então, lá na decisão de agosto, nós já temos a autorização da categoria. Posso ratificar? Posso. Tudo bem, já está estabelecido. Tá bem? É. Então, eu posso ratificar, mas não preciso.
Mas se a gente quiser tornar mais próxima a decisão, a gente faz a Assembleia e ratifica. Para ratificar, porque a autorização da categoria já tem, tá bom? Sim, eu me lembro perfeitamente da Assembleia. Oi, Carlos, desculpa. Pode falar. Não, só agradecendo pelo esclarecimento. Obrigado. Tá. Eu me lembro perfeitamente da Assembleia, e na Assembleia ficou decidido pela maioria de votos que, mesmo se ele voltasse sem as vacinas, com os professores imunizados, a gente paralisaria total mesmo. Independente se um ou outro discorda, é o que a maioria decidiu, né? Então, a Assembleia, ela é legítima. A minha dúvida vai vir depois dos colegas, eu não queria mais interromper. Perfeito. Mais alguém tem... É porque escreveram muitas coisas aqui. Eu vou ler algumas coisas. Tá, Segura? Para você, tá? Porque as pessoas estão se sentindo à vontade de escrever. Pessoal, mas quem quiser falar, fique à vontade também, tá? Aqui o ambiente é importante. Opa, pode falar, professor. Pode falar. Me dá licença um minutinho. Tudo que vocês estão falando é perfeito, né? Mas você está cansado de ouvir que o professor é vagabundo, né? O funcionário público é vagabundo, né? O sindicalismo, o pessoal do sindicato é vagabundo, né? Comunista, não sei o que e tal. Talvez, se o professor dissesse assim, não às aulas presenciais, mas nós não estamos se negando a trabalhar, né? A gente está prestando o nosso trabalho da melhor forma possível, né? Como você falou. Então, isso não é ser vagabundo, né? Ele está trabalhando, ele está apenas evitando o risco, né? O contágio de doença grave, que é um crime, né? Pois você expor os outros a uma doença grave é um crime. Então, assim, para evitar essa pecha, né, que o professor é vagabundo, né, o sindicato induz as pessoas a serem vagabundos e tal, então você dizer que vai trabalhar, vai prestar o serviço, não está se negando a prestar o serviço, mas apenas não vai voltar ao trabalho presencial, por quê? Preservar a vida. É um motivo assim justo, né? Com fundamento no Código Penal, né, em várias leis do país e do mundo, né? Você apenas não quer... Por quê? Porque a vida é o maior direito, né, fundamental do ser humano. Se o cara morrer, o cara não trabalha, né, não faz faculdade, não faz nada. Então, assim, a vida em primeiro lugar. E não voltar ao trabalho é não se expor ao perigo. E você não está se negando a prestar o seu serviço. Eu acho, por isso que, assim, que eu defendo, né, você bater nessa tecla, né, que não vai voltar ao presencial, mas vai prestar o trabalho de forma virtual. Eu acho que seria um bom argumento disso aí. Até assim, se for uma ação, mandado de segurança, né, for o Supremo Tribunal Federal, né, em qualquer lugar, o professor não é vagabundo. Ele está trabalhando e trabalhando muito e ele está prestando o serviço dele. Ele apenas não quer se expor ao perigo. Era isso que eu queria falar, viu? Muito bom. Posso falar com o professor Josilon? Fica à vontade, fica à vontade. Muito bom, professor. Nós trabalhamos, eu acho que foi no La Torre, né, do ano 2003, se eu não me engano, eu acho que foi. Você é velho, hein? Professor, eu ouvi o seu reclamo e isto já está posto para a prefeitura. A gente já colocou isto em documento, que os professores querem trabalhar, tá? Nós queremos trabalhar, simplesmente nós estamos movidos pelo medo da morte. Ou seja, é uma doença que para algumas pessoas ela é uma gripezinha, mas para nós, pobres, ela é fatal. Ela é fatal. Perceba que se você for correr no seu grupo de relacionamento, a grande parte das maiorias que pegaram Covid, infelizmente, morreram. Por quê? Porque a nossa exposição à carga viral é muito grande no transporte, na escola, em todo lugar. Então, isso já está posto. O sindicato já comunicou à prefeitura que ninguém se nega a trabalhar, que nós queremos trabalhar, mas de forma, neste momento, auge da pandemia, de forma remota. Tá bem? Então, isso já está posto. A prefeitura já conhece este pensamento dos professores. Ok. Perfeito. Segura.
Posso fazer uma observação? Desculpa, Neusimar, pode falar, meu bem. Isso, boa tarde a todos. Boa tarde. É o seguinte, por exemplo, eu não pude tomar a vacina do Covid porque eu estava com um quadro de febre. Fiz o PCR, não estou com Covid, graças a Deus, porém estou com um quadro infeccioso. Então, estou entrando em tratamento. Recebi uma ligação do CAP dizendo que eu só vou poder tomar essa vacina após concluir o tratamento. Isso vai gerar em volta de 30 dias, tá? De 30 ou mais dias. Então, eu não vou conseguir ser imunizada antes desse período. Então, essa é uma observação. A segunda é que, num possível retorno às aulas, também ficamos sabendo que os professores que têm pressão alta, enfim, as comorbidades, não retornariam. E aí, num possível retorno, essas crianças desses professores ficariam exatamente com quem? Se não vai se chamar um CADAMP, enfim. O terceiro ponto é que nós estaríamos entrando agora num período de inverno, né? E como que nós ficaríamos ainda que com 6, 10 crianças numa sala fechada? Então, essas são os meus questionamentos aí. Os questionamentos da professora Neusimar são bem próprios e eu acredito que nós devemos absorver esta ideia e perguntar isto oficialmente, inclusive para a prefeitura, porque, veja só, a questão do CADAMP, geralmente eles não estarão vacinados, então nós estamos expondo uma vida ao risco, é a questão 1. E a questão 2 é o professor que está fora da sala de aula, quem cuida dos alunos dele? Aí tem mais uma questão trabalhista, né? Porque, veja bem, eu tenho o meu número de alunos, se eu for atender o número de alunos de um outro professor, eu tenho que ganhar aquilo também. Então, você gera uma questão trabalhista, ao qual a prefeitura vai ter que se explicar para o Tribunal de Contas depois. Então, são questionamentos, viu, Neusimar, que nós estamos anotando aqui por experiência, para que a gente possa, inclusive, estar questionando a administração sobre esses pontos importantíssimos, tá bem? Sim, sim. Inclusive, Segura, eu entendo o posicionamento do sindicato com relação a só retornarmos quando estivermos vacinados. Mas precisaria ter um critério para que todos os professores estivessem realmente vacinados. Mas precisamos também saber, não fechar os olhos, sabendo que essa imunização, ela não é 100%, né? Ela é uma imunização aí variando em torno de 50% a 60%. Então, existe um risco, sim, de ainda imunizados, e vemos casos aí nas mídias de pessoas imunizadas que contraíram o Covid, né? Então, a gente precisa estar muito atento a isso também. Não é que nós não queremos voltar, mas nós precisamos voltar em segurança. Uhum. E com relação também ao que o professor colocou aí sobre essa questão de muitos acharem que nós não estamos trabalhando, que nós não estamos fazendo, estamos sim fazendo até além do que fazíamos enquanto estávamos no presencial. Um desafio, e eu quero né? até fazer um adendo que no meu caso, né, eu precisei mudar o meu plano de internet. Eu estou pagando uma internet a mais, entendeu? Para poder dar conta, para poder dar resultado. Então, é inadmissível, né, ser chamada de preguiçosa ou sermos chamados todos aí de preguiçosos. Exato. Perfeito, Neusimar, muito bem. Segura, para a gente ir saindo deste tema e passando para o próximo, que eu acho que você tem muitos comunicados a nos fazer, né? E comunicados importantes, né? Então, somente ler algumas coisinhas aqui que vão no mesmo sentido da Neusimar, né? Que várias professoras, por exemplo, a professora Cristina Balbino escreveu o seguinte: precisaríamos garantir o retorno presencial somente após a imunização de 100% da comunidade escolar. Isso seria fundamental mesmo. A Ana Clélia Sá colocou lá: minha dúvida é, existe previsão de vacina? E aí, Ana, obrigado
porque eu seria beneficiado, eu sou um jovem, né? Enfim. Mas, enfim, vacina para todas e para todos. Mas ela diz o seguinte: existe previsão de vacina para quem tem menos de 47? E acho que não podemos voltar sem que todos os professores e a comunidade escolar estejam vacinados. Tudo que escuto é sobre os 15 dias depois da segunda dose. Para quem já tomou a vacina. E os demais, como faz? Enfim, acho que essas são as observações, Segura, com relação a essa questão da vacinação, né? Que eu acredito e quero ter a certeza, enfim, que o sindicato precisa mesmo bater nessa tecla, como você falou que já estão batendo, e que o retorno, para ser seguro, né, segura, entendeu o trocadilho? Para ser seguro, precisamos todos estar imunizados, né? Beleza? Querendo falar alguma coisa a esse respeito ainda, fica à vontade. Aliás, no vídeo que o prefeito gravou ontem, a única pessoa que ele citou no vídeo fui eu, né? Que tem que ser segura a volta. Já que ele disse isso, nós absorvemos bem a ideia, e a ideia é que a volta é segura. E nós temos que pelo menos ter Sumiu o áudio. Sumiu sua voz. É porque estavam me ligando aqui. E aí eu estou recusando a ligação. Certo. Vou fechar aqui. Se a pessoa continuar assistindo, é presidente do outro sindicato. Mas vamos lá. Então, deixa eu dizer para vocês. Nós entendemos o seguinte: isso a gente foi atrás de gente que está trabalhando na área da saúde, né? Só um minutinho, pessoal. Ixi, ele até saiu da reunião. O Neusimar, eu vi Daqui a pouco ele volta. Você estava falando da imunização, como funciona com a Coronavac, de 51% a 60%. Na verdade, as pessoas não estão totalmente imunes, né? Tem essa cobertura imunizante baixa, assim, relativamente baixa, mas isso vai... se a gente estivesse numa vacinação mais acelerada, mais organizada, né? Tem gente que ainda não tomou a segunda dose, já era para ter tomado, enfim. É a falta de organização, né, desse governo que a gente vê. Isso já diminuiria muito, né, a propagação do vírus, né? Além do que, as pessoas que já tomaram a vacina, mesmo que seja a Coronavac, com essa imunização um pouco mais baixa, ela tende a não ter a doença de forma grave. No entanto, a gente carrega o vírus para aqueles que não foram imunizados ainda dentro da nossa casa. Esse é o maior dos perigos, né? Então, porque é o que você falou, a questão dessa imunização, eu estava lendo um artigo do especialista, e ela estava dizendo o seguinte, que, de um modo geral, as pessoas não entendem bem como é que é esse percentual da Coronavac, que é de 50,7% de imunização, né? Eles pegam dois grupos, um grupo placebo e um grupo normal, vacina, que vai tomar a vacina. Do grupo de vacina, 50,7% das pessoas não desenvolvem a doença de tipo algum, nem do nível leve. Sim. De 76,6% desenvolvem a versão leve da doença, e somente 14% desenvolve a doença de versão moderada. Uhum. Então, na real, 50,7% ele é uma Sim. defesa total contra a infecção da doença. Sim. Mas os outros 49,3% também ficam protegidos da versão grave. Grave. Ninguém vai mais morrer, né, de coronavírus. Então, a gente vai desafogar o sistema de saúde. Porque o pessoal, no modo geral, não entende muito bem como é que significa 50,7%. Acha, não, eu vou tomar, metade vai pegar, metade não vai pegar. E outra, todas as vacinas que foram feitas até hoje, a Coronavac, a da AstraZeneca, a da Janssen, que está dando problema, agora deu uma embolia, 6 casos lá na Noruega, então já está sendo verificada, né? A questão é a seguinte, todas elas não são vacinas de barreira. Então, elas não impedem a contaminação com o vírus. Uhum. Elas impedem o desenvolvimento da infecção pelo vírus. Infecção grave, né? Não contamina, mas você não desenvolve a infecção de forma grave. Qual é a questão? O problema desse tipo de vacina que não é de barreira é que
mesmo quando você toma, você tem que continuar usando máscara e se protegendo. Porque senão você vai passar para o outro que não foi imunizado ainda. Você só está assintomático. Exatamente. Não impede a contaminação. Você se contamina, mas não desenvolve a doença. Esse tipo de esclarecimento é importante. Porque mesmo vacinados, se a gente não tiver um cuidado extremo, uma forma como a gente faz a emissão de perguntas, de spray, de saliva, suor, essas coisas, a gente pode contaminar os outros ainda assim. Exatamente. Isso é um risco para quem está na nossa casa, né? Exato. Segura, a palavra é sua. É comigo, Segura. Conte as novidades, Segura. Então vamos lá, pessoal. Ó, nós temos aí algumas coisas que talvez vocês já tenham até ouvido dizer, mas que é importante a gente relembrar, porque são vitórias históricas e que vai valer não só para a cidade de Barueri, porque a gente, além das outras cidades que a gente também representa, nós estamos instruindo para que outros sindicatos de outras cidades façam o mesmo. Uma das coisas importantíssimas que aconteceu no final do ano que passou foi que o sindicato ganhou uma ação já em situação terminal, não tem mais recurso, ganhou em situação terminal aqui em Barueri o direito do concurso público para os cargos de gestores, ou seja, diretor, coordenador, orientador, supervisor de ensino, não podem mais ser indicados pelo prefeito. Tem que isso é muito bom. Então, isso é uma coisa que nós entendemos, porque lá atrás, eu não sei quantos têm o mesmo tempo de prefeitura que eu, mas lá atrás, era a nossa grande reivindicação é que todos que fizessem parte do quadro do magistério fossem efetivos, para evitar exatamente esse tipo de situação que a gente tem, de que nós estamos todos com uma bala de prata na testa e o diretor a qualquer momento vai ter que puxar o gatilho. Se ele fosse efetivo, a gente já teria acabado com essa situação do retorno o dia 2, dia 3, dia 5, porque o diretor, vocês não sabem, mas os diretores também estão com medo. E como o Jeba falou, a gente mantém o segredo, mas muitos deles ligaram aqui dizendo, pelo amor de Deus, o que é que o sindicato pode fazer? E a gente fez, a gente correu atrás. Então, o sindicato ganhou uma ação, não tem mais recurso, e a prefeitura vai ter que fazer concurso para diretor, orientador, coordenador e supervisor. Então, aqueles que têm intenção em ocupar esses cargos, dá tempo de estudar ainda. Por quê? Porque a Justiça deu 120 dias para substituir todo mundo. Mas como entrou no período de pandemia, ele não tem como fazer o concurso público. E vocês sabem, para você fazer pedagogia, a gente que já é formado, tem aquela complementação pedagógica. Então, você consegue correr e fazer o seu curso e se preparar ainda para o concurso. Porque nós queremos você aí que tem cabeça boa, que está participando, dirigindo as nossas escolas. Precisamos de gente que tem esse tipo de consciência para dirigir a escola. Então, há oportunidade ainda. O sindicato ganhou, já é terminal, não tem recurso, ele vai ter que fazer o concurso a qualquer momento. Voltou às aulas, acabou, 120 dias para fazer o concurso, tá bem? Então, este é o primeiro recado que eu quero dar. E você tem que espalhar isso daí. Isso daí é uma vitória da categoria, não é minha. É de todo mundo. Nós temos que contar para todo mundo que a gente ganhou essa ação. Criar aquilo que eu chamo de força concêntrica, né? Você joga a pedrinha na água e ela vai fazendo aquilo. Então nós temos que fazer isso, contar para todo mundo, para que eles se sintam incomodados e comecem a pensar nessa questão do concurso. Isso era importantíssimo. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre essa questão da ação do concurso? Uma outra coisa, ela vale uma frente também. Alguém quer perguntar? Segura, você não tem como enviar para a gente algum documento com essa informação para que a gente possa
espalhar nos nossos grupos de escola? Vou preparar. Mando sim. Eu faço um ofício. A gente publica no Facebook, manda aí para as lideranças e vocês comentam na escola. Olha só que maravilha. Né? Porque alguns, é claro que vocês sabem que não dá para agradar gregos e troianos. Né? Alguns diretores não gostaram da situação. Ligaram aqui, xingaram bastante, aquele tipo de coisa. Mas a grande maioria, aquilo que era anseio da categoria, vai ser verdade. Diretor em Barueri vai ter que fazer concurso público. Vai ter que fazer concurso público. Muito bom. Então, mas mando sim, Carlos. Eu não tenho isso preparado agora, mas compromisso mando para todo mundo. Outra coisa. Ótimo. Sim, porque aí tem o caráter da oficialidade do sindicato, né? Atinge melhor os professores. Tá bem, então. A outra coisa que está pegando forte para nós agora é a questão do 14º salário. Acredito que todo mundo já ouviu dizer que nós perdemos o 14º salário e perdemos por força de decisão judicial. Né? Todo mundo sabe disso. Então, o que aconteceu? Nesta semana que passou, o sindicato entrou com ação na justiça, mas nós não podemos entrar com a ação na justiça, porque nós não somos parte interessada. Parece meio estranho, mas é assim que funciona. Só quem pode se manifestar no processo é a prefeitura e a Câmara, porque eles são a parte, tá bem? Mas nós entramos como, o nome não é bem esse, mas eu vou dizer para ficar mais bonitinho, porque o nome é feio, tá bem? Nós entramos como amigos da causa. O nome não é bem assim, tá? O nome é feio, mas então nós entramos como amigos da causa, ou seja, nós estamos entrando como assessoria aos procuradores da prefeitura. Então, os procuradores da prefeitura, eles têm que entrar com a defesa. E nós estamos auxiliando na defesa, tá bem? Para que a gente possa tentar reverter a situação. Mas eu não gosto de trabalhar com essa ideia de esconder as coisas. É bem remota a oportunidade de reverter essa situação, tá bem, pessoal? Ou seja, existe um promotor hoje no estado de São Paulo, um promotor do Ministério Público do Trabalho,